Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso ValeCast. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Jones, médico especialista em psiquiatria, né, Dr. Jones? É um prazer, muito obrigado aí por o senhor aceitar o convite de estar aqui, né, nesse ValeCast, um canal novo nosso que teremos muitos conteúdos aí voltados para as pessoas que estão estudando para concurso público e com certeza vai ser muito produtivo esse vídeo. Prazer é todo meu, é muito bom estar aqui, né? O meu objetivo de estar aqui ou estar em qualquer outro lugar é sempre estar instruindo, ajudando pessoas que querem melhorar o seu desempenho mental, melhorar sua qualidade de pensamentos e capacidade de raciocínio e alcançar os seus objetivos. Claro que alguns têm uns objetivos, ou uns pelo lado bom, e nós queremos que todos alcancem os seus objetivos pelo lado bom, através dos estudos e através do crescimento profissional. Excelente, né? E hoje nós sabemos, né, o Vale Concurso, com a demanda que tem, muitos alunos preocupados. E antes da gente entrar aí nesses assuntos, né, que muita gente mandou, nós fizemos uma enquete, teve várias perguntas, e nós vamos então pedir que o senhor se apresente, fale um pouco do senhor, né, quem é o Dr. Jones, um pouco aí do senhor para o pessoal também saber, né, sobre isso. Pode ficar à vontade. Prazer, eu sou Jones Vidal, não sou natural de Ipatinga, eu sou natural de próximo de Juiz de Fora. Enfim, fiz a minha faculdade de Medicina e especialização em Psiquiatria pela IPMed em Belo Horizonte. Estou em Ipatinga há mais ou menos 4 meses com a nossa clínica, né? Inclusive está passando aqui. Isso, se alguém tiver dúvida qual é, essa aqui, ó. Despertadamente, tá bom, pessoal? Isso aí. E aí eu chego aqui em Ipatinga há aproximadamente 4 meses, mas já trabalhei com psiquiatria em outros lugares, como no Hospital Margarida, lá em João Molevade, e outros locais também já trabalhavam com psiquiatria e agora trabalho apenas com psiquiatria aqui em Ipatinga. Excelente. A clínica Despertadamente, ela fica no bairro Iguaçu, aqui em Ipatinga, é localizada na Avenida Brasil, próximo à Endfit, né? À frente da Endfit. Então, um local bacana, estive lá, muito confortável, muito um lugar que a gente se sente aconchegado mesmo, tá? De parabéns ali, toda a equipe. E, Dr. Jones, então, nós temos um emblema, né, do concurseiro, para quem está estudando, acho que não só para concurso, né? A saúde mental, né? Cuidar da saúde. A gente foca muito no concurso público, o TAF, preparar fisicamente, acaba se esquecendo da nossa própria mente, de como se cuidar, do que eu posso fazer, né? E muitas pessoas têm um pouco às vezes tem um pouco de preconceito, né? De falar sobre isso, de se abrir, de apresentar uma certa dificuldade. E nós estamos tentando trazer isso aí, porque é algo sério, né? Nós vemos que o ser humano ele precisa disso e o concurseiro, por estar nessa tarefa que é 100% mental, ele precisa mais ainda, né? O senhor tem tem recebido casos como este, assim, de pessoas que estão nessa situação também, assim, seja para fazer uma prova, principalmente para a direção, né? No caso, tirar uma carteira de motorista, deve ter algumas pessoas assim, né? Ou o senhor não tem algum caso parecido com este? Sim, eu tenho muitos pacientes que eu já atendi eles, né, que a gente já fez esses atendimentos, que a gente já conversou. Cada pessoa, ela carrega uma história, cada pessoa carrega algo que é diferente um do outro, né? E aí, diante dessas situações, a gente foi tudo colocado num funil para sair tudo no mesmo local, tudo agarrado e colocou todo mundo praticamente igual. Esse funil foi a pandemia, né? Na pandemia, mais de 80% nos últimos 2 anos dos brasileiros apresentaram algum tipo de ansiedade, né? E diante disso a gente tem que vários pacientes chegam para mim e falam, olha, tentei fazer uma prova de carro para tentar tirar a carteira,
tentei tirar a minha habilitação, a prova de rua principalmente, outras provas também, e dei aquela travada violenta, não consegui fazer, o coração disparava, acelerava e não dava. Aí a gente sentava, conversava, tentava ressignificar alguns traumas, o sofrimento e muitas vezes trabalhar alguns medicamentos específicos para a gente poder estar ajudando. Isso nesses casos de habilitação bastante comum, também bastante comum que eu já peguei pacientes que são pessoas que têm uma demanda de falar em público, né, como já tratei até mesmo em certa cidade que eu trabalhei, lá a secretária de saúde tinha uma ansiedade quando tinha que passar alguma informação, algum momento que precisava de fazer uma palestra, uma organização, uma união que juntava a galera toda, e aí o que a gente vai fazer, qual é os planos da saúde para o próximo ano e tal. E aí ela também teve isso, e aí eu pude indicar a medicação, né, e retrabalhar essas coisas. Pessoas de concurso público eu já peguei em certas situações. Primeiro, para melhorar desempenho, né? Algumas dicas e medicamentos para melhoria de desempenho, e principalmente eu vejo muito concurseiro que ele chega para o concurso muito afoito, vamos dizer assim. É como se fosse a última esperança da vida dele, ele tem que passar naquele concurso, vai para o tudo ou nada e se desespera muito. Verdade. E esse, o bom do senhor falar, esse é o motivo, né, um dos principais motivos da gente estar aqui fazendo esse vídeo, porque eu acredito que nós vamos deixar isso para o final, né, a ansiedade é o principal motivo do pessoal, né, é aquele calcanhar mesmo de Aquiles, né, aquela pedra no sapato, porque muita gente não sabe lidar, né, eu vejo isso, a maioria, né, não sabe lidar com a ansiedade, e é o maior número de questionamentos dos alunos, sem dúvida, de quem está estudando para concurso, é como lidar com a ansiedade, porque você sofre mesmo, né, com a prova que você não sabe, imagina que vai ser de um jeito e acaba, às vezes, sendo mais difícil ou mais fácil, e ainda você não tem o resultado no dia, né, você tem que aguardar ainda o gabarito, então é uma rotina bem dolorida mesmo para o concurseiro. Inclusive o senhor, né, já prestou alguns vestibulares, fez algumas provas e já passou na pele, sentiu na pele isso, né? Um pouco. Pode Sim, comentar sobre isso? Sim, exatamente. Eu passei por isso. Então, você que está nos assistindo, bem, eu sei exatamente qual que é a sua dor, né? Vale lembrar que vestibular também é um concurso. Ah, doutor, você passou de primeira no vestibular? Não, eu passei foi do quarto tentativa, né? Mesmo assim, ainda no primeiro ano de tentativa, na quarta vez. Então, eu sei o que você está passando, o que você está sofrendo, e muitas vezes a gente vai para uma prova pro tudo ou nada, eu preciso passar, recebe uma resposta negativa e aquilo te destrói. E muitas vezes o concurseiro ele não se prepara psicologicamente para estudar e para passar no concurso, e principalmente para os fracassos, né? Porque muitas vezes, não todas as vezes, quando você está prestando uma prova de concurso, você pode não passar no seu primeiro concurso. Então, a resposta negativa gera para você o que acontece é uma sensação de frustração tão grande que te gera uma sensação de desânimo, vontade de abandonar tudo e largar tudo, e não, isso não é para mim, isso não vai dar certo. Então, primeira coisa que eu preciso de dizer para quem é concurseiro, quem está se preparando para o concurso, é que prepare sua mente. Tá? A preparação psicológica é a base da sua aprovação. A preparação psicológica consta que você vai prestar um concurso, que outras pessoas também estão prestando, você está se preparando. Isso é o seu diferencial, né? Mas os outros também estão se preparando. Então você tem que concorrer com um muito bom, né? Aquele que vai disputar a vaga com você, e você tem que ser bom. E muitas vezes você tem que saber que o não pode acontecer, né? E tem que se preparar psicologicamente para esse não.
Eu mesmo me lembro, no meu tempo da faculdade, que eu não tinha essa preparação para as minhas provas de concurso, né? E como é que foi o seu vestibular? Foi uma coisa mais... Foi um alienígena, foi uma coisa de outro planeta. Como é que foi? Eu te entendo no sentido que muitos de vocês não têm muitos recursos. Eu era de uma cidadezinha desse tamaniquinho aqui, pequenininha, no interiorzinho de Minas Gerais. Muitos de vocês não vão nem ter ouvido eu falar de Piraúba. Nossa, eu mesmo nunca ouvi falar, não. E é de lá que eu vim. E o que eu fiz? Se eu não tinha muitos recursos, vale a pena fazer um preparatório de concursos, como os nossos parceiros, a Vale Concurso. Vale a pena pegar um cursinho, vale a pena sentar para estudar. Mas na minha situação específica eu não tinha essa condição, não tinha o financeiro para isso. Eu fui lá, os professores já, cabelo branco, cheguei lá, já quase não reconhecia mais os meus professores, me emprestam os livros lá. Peguei uns livrozinhos lá de ensino médio, ensino fundamental, comecei a estudar sozinho aquele negócio em casa, 12 horas de estudo por dia, cheguei meu primeiro vestibular, vamos lá, vestibular, pá, confiante, vai que eu estudei, eu dou conta. Primeiro resultado negativo. E, poxa, minha cabeça já explodiu. Meu Deus do céu, eu investi dinheiro, foi no Rio de Janeiro, eu tive que pagar a passagem para o Rio, ficar num hotel, além de pagar diversas coisas. Vamos para o segundo, Belo Horizonte. Beleza, Belo Horizonte, estudei mais, agora estou mais preparado. Estudei uns pensadores especiais, vou colocar uma coisa, um destaque aqui na minha redação. Fui lá e pá, reprovado. E a cabeça fica louca, e eu entendo vocês, porque a minha também ficou doida depois disso tudo. E aí eu fui para o meu terceiro concurso em Ubá, Minas Gerais. Alguns conhecem, outros não, mas vamos lá estudar e vamos. Peguei, pá, reprovado. E eu já estava para desistir. Aí eu falei, não, vou para Muriaé, né? Cheguei lá em Muriaé, estudei mais um pouquinho, mas não estava mais confiante. O que eu quero dizer é o seguinte com isso. No meu quarto vestibular eu passei, mas quando a gente senta para estudar para um concurso, para um vestibular, para o seu objetivo, você tem que entender que os nãos acontecem, tá? E os nãos acontece um trauma tão grande que a gente se acha incapaz, frustrado, inútil. Mas a gente tem que saber que o concurso é um processo, né? O que eu quero que você consiga fazer é passar no seu primeiro concurso. Mas se acaso não conseguir, você tem que entender que isso é um processo. O que você já estudou até agora serve de base para o que você vai estudar para frente e te ajudar para o seu próximo concurso. E aí você vai aprendendo cada vez mais, que hoje eu percebo que no meu primeiro vestibular não estava totalmente preparado. Tinha estudado pra caramba, mas no meu quarto eu já tinha estudado muito mais. Então isso é um processo. Se você receber um não desanime. Acredite, vamos juntos. Se você acreditar, pode receber 1, 2, 3, mas a sua resposta verdadeira e definitiva vai acontecer. E é verdade, doutor, eu vejo que a maioria dos concurseiros que reprovam no primeiro concurso, às vezes é o primeiro concurso dele, a maioria, né, desiste de prosseguir, de continuar. Por esse resultado, né, que ele não consegue aceitar a frustração, se sente inútil. Eu já vi muitos relatos de alunos, né, que mandam assim que ele não consegue se encontrar mais. Ele não consegue mais ver um motivo para ele continuar a estudar. E assim, ele tem como trabalhar isso para a pessoa já, desde quando ele está estudando, né, já se prevenir para esse pós-prova, ele continuar prosseguindo? O que o senhor pode indicar para o pessoal? Sim, esse é um campo mais da psicologia, né? Na psiquiatria a gente trabalha mais os diagnósticos, mas o que a gente pode trabalhar diante disso é o seguinte. Na vida a gente tem frustrações. Quando a gente nasce, a gente não tem doença nenhuma. Nasceu aquele bebezinho lindo, maravilhoso, que não toma nenhum remédio, nem sequer para dormir.
Daqui a pouco você está tomando um ansiolítico, daqui a pouco você está tomando remédio de pressão e no final da vida você está tomando um monte de remédio. Na vida é isso, a gente está aqui para tomar paulada. No concurso, a melhor forma de se frustrar é achar que tudo vai ser lindo, maravilhoso e perfeito, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que todas as pessoas, inclusive eu, que era um estudante de escola pública no interior de Minas Gerais, uma cidadezinha pequena de 10 mil habitantes, você e qualquer um dos outros concurseiros que estão nos assistindo agora, né, todos nós somos dotados de inteligência. Agora depende do quanto que a gente quer esse objetivo, né? As frustrações acontecem e o que a gente tem que fazer é, poxa, vem a frustração, todo mundo vai sentir o baque, todas as pessoas, mas depende muito do como que a gente vai lidar com isso e como que eu posso te ajudar a lidar com isso. Primeiro, muitas vezes controlar a sua ansiedade, muitas vezes controlar esse sentimento ruim, porque às vezes o concurseiro pode até se tornar depressivo, tá? Medicamento de depressão às vezes pode ser útil e principalmente às vezes sentar, olhar-se no espelho, realmente se identificar e acreditar que no futuro vamos alcançar. E o senhor falou sobre a inteligência, né? A inteligência, assim, até mesmo para eu aqui aprender um pouco mais e o pessoal também. A gente desde pequeno, né, a gente aprende que ou você nasce inteligente ou você é burro. Eu mesmo vi isso muito, né? Desde pequeno, o fulano é inteligente, o fulano é burro. A inteligência, ela tem como trabalhar, tem como melhorar ou isso já é determinado assim desde criança? Bem, inteligência tem sim como, só para responder diretamente, tem como a gente trabalhar sim. Existem métodos, tá, e medicamentos que fazem essa expansão. Mas falando um pouco sobre a inteligência, existem diversos tipos de inteligência que a gente sabe, né? Por exemplo, a cobra, ela é inteligente? A cobra não tem capacidade de aprender quase nada, né? Mas mesmo assim ela é muito inteligente. Ela tem inteligência instintiva, né? Quando a gente fala de inteligência, a gente tem aqueles diversos tipos de inteligência. Inteligência sensorial, inteligência motora, motora para dança, sensorial para captar alguma coisa, como transferir para um papel um grande poeta. Existe a inteligência de raciocínio lógico, né, que muitas vezes é questionado aqui no concurso. Uhum. Então, o que a gente pode trabalhar? Mecanismos para poder estar aliando, juntando para melhorar principalmente o raciocínio lógico e a capacidade de armazenar informações. E para o concurseiro é muito importante, né? É muito importante. Então, assim, nós podemos passar, né, para algumas perguntas, doutor Jones, que nós fizemos uma caixinha de pergunta, onde, né, foi enviado algumas perguntas relevantes que na maioria ali é semelhante, né, porque parece que o concurseiro sofre igual. E a primeira delas, né, é que se existe um limite para estudar, se assim, estudar demais em um dia vai prejudicar o cérebro, vai prejudicar esse aprendizado, ou isso a gente pode até falar sobre tempo de descanso, qual o intervalo que tem que fazer. Essa é a dúvida, né? Se tem esse limite, se estudar 1 hora não é o suficiente, mas estudar 10 horas é demais, entendeu? Essa é a dúvida do pessoal sobre isso. Para responder, eu primeiro preciso de te passar para você e para o pessoal um mecanismo de memória, né? A nossa memória funciona através do hipocampo, né? E ela funciona apenas, única e exclusivamente durante o sono, durante o momento que você está dormindo, o sono REM, né? Você pode estudar quantas horas por dia, quantas horas você quiser, né? O dia tem 24 horas. Nossa, se eu estudar 24 horas por dia, todos os dias vou dar conta? Não é assim, né? Não existe um limite de horas, tanto
o mínimo ou o máximo. O que a gente tem é o seguinte: se você estudar demais, simplesmente sentar e falar, não vou estudar aqui 20 horas por dia, eu vou só dormir 4 horas. Você vai estar fazendo proveito disso? A gente tem que pensar no estudo de qualidade, né? Durante o sono, o momento que você guarda é no sono REM, tá? É um sono específico que os sonos são 4 fases do não REM, e o REM é um sono específico, ele não faz parte de uma fase específica, ele é um sono bastante peculiar à parte. Ele é REM porque é uma sigla em inglês que significa movimentos rápidos dos olhos. É um momento em que o cérebro está numa atividade muito alta, talvez tão alta, ou talvez até mais alta do que a atividade cerebral de quando você está acordado. Olha só. Tá? Então, a gente tem as 4 fases do sono, e quando que entra o sono REM? Depende. Depende muito de cada situação. Tem gente que tem vários sonos REMs ao longo da noite. Esses sonos REMs vão aumentando o tempo ao longo da noite e vão aumentando a capacidade de fixação. Por isso é fundamental dormir. Tá? Fundamental mesmo dormir. Então, quantas horas eu tenho que tirar para dormir? Isso depende. Tá? Não existe uma resposta. Sabe que o maior mentiroso da humanidade foi o cara que virou e disse: você tem que dormir 8 horas por dia. Verdade, a gente escuta muito isso. Escuta. E é o maior mentiroso, sabe por quê? Porque um bebê recém-nascido que acabou de nascer vai dormir 20 horas num dia. Um idoso aos 80 anos vai dormir 5 horas, 4 horas, e para ele tá show de bola. Então, o sono depende da sua idade e da sua característica. O que importa é o seguinte: você vai estudar, beleza. Você tem que ter um sono de qualidade. O sono de qualidade vai determinar o seu desempenho nos estudos. E esse sono de qualidade, cada pessoa tem um tempo necessário, né? No caso, vai depender da idade, né? Sim. Alguns vão ter um sono de qualidade com 6 horas, outros Sim. com 8 horas. Sim. Mas não pode falar que 8 horas é o mesmo para nós dois, né? Cada pessoa tem um sono diferente, né? Sim. Isso, como eu disse, varia na idade, mas o seu sono tem que ser de qualidade. Você tem que dormir a quantidade de horas necessárias, tá? Existem até algumas estratégias com sono, que são cenas dos próximos capítulos, Sim. que a gente vai falar do sono polifásico. É uma estratégia de você ter vários REMs ao longo do dia, né? E aí você expande muito a sua capacidade de aprendizado e de guardar matérias, né? Além disso, melhora a capacidade cognitiva, mas é uma coisa muito complexa. Que pode ser usado para estudo, né? Pode ser usado para estudo. Então, pessoal, tá vendo aí, né? Se você quer fazer um podcast, doutor, só sobre esse assunto, deixa aqui no comentário. Coloca aí, sono polifásico? Sono polifásico. Sono polifásico, aí, ó. Muito interessante o assunto. E vai ajudar bastante, pessoal. Só uma buscada, por exemplo, era muito usado no tempo do Renascimento, né? Lá, há muitos anos atrás, quando a gente estuda o período do Renascimento, a gente tem um grande defensor do sono polifásico, foi um dos maiores cientistas da humanidade, que não é tão reconhecido pela sua capacidade científica, que ele foi médico, foi pintor, foi professor, foi um mega cientista em todas as áreas. E ele é lembrado porque ele pintou o quadro, né, quadro de pintura, de arte mais importante da humanidade, né? Leonardo da Vinci pintou Mona Lisa. Então, ele era um defensor do sono polifásico e ele fazia o sono polifásico, né? E isso fez uma técnica antiga. Uma técnica bem antiga, que está um pouco esquecida, mas faz uma grande expansão cognitiva, tá? Uma grande expansão cognitiva mesmo, melhora bastante a função cerebral, porque te dá isso, vários REMs ao longo do dia. Então, ao invés de você ter somente um REM durante a noite, na verdade, os seus REMs ser durante a noite, você tem que
tudo aquilo que você aprendeu durante o dia, sei lá, você ficou 12 horas estudando, 10 horas estudando, na hora que você vai dormir, você vai ter que gravar isso tudo só naqueles REMs? Não. Você faz vários REMs ao longo do dia, estudou um pouquinho REM, estudou um pouquinho outro REM, você vai gravando, né? Lembrando só que eu já citei, o REM é o sono dos movimentos rápidos dos olhos, que é o momento em que você realmente grava a matéria Gravando, estudada. né? Olha só que interessante. Outra pergunta, doutor, o pessoal, né, com certeza aí sofre bastante, é a respeito do dia antes da prova. O que a pessoa tem que fazer na parte da saúde mental? O que ela tem que fazer e o que ela não pode fazer? Bem, no dia antes da prova, o que se fazer? Sabemos que vamos ter um evento estressor amanhã. Sim. Tá? Eu, por exemplo, no meu primeiro vestibular, eu não consegui dormir. O ideal é que se consiga dormir bem. Mas um dia antes da prova, você vai estar num momento que você está diante de um momento estressor, que é uma prova, que vai ser testado os seus conhecimentos. O ideal é, antes da prova, você evitar estudos pesados. Você não vai conseguir pegar uma informação que você já não estudou. Se você não estudou aquilo, você pegar aquilo do zero e começar a estudar, principalmente se for uma matéria complexa, isso vai te gerar o quê? Mais ansiedade. E essa ansiedade, no momento da prova, vai te destruir, tá? Então, o que é recomendável fazer um dia antes da prova? Posso estudar? Pode. Revisões, tá? De algo que você já estudou. Pegar aquele detalhezinho que você esqueceu, né? Que faz parte daquela matéria, que você já viu aquela matéria, que você já sabe aquela matéria, mas esqueceu aquele detalhe. Opa, vou dar uma recuperada. Sim. O ideal é fazer algumas atividades relaxantes. Até já vi alguns especialistas falando, vai para a piscina, faz alguma coisa, vai para o sítio, né? E a alimentação também influencia nessa parte? Tá. Evita bebidas estimulantes, tá? Como café. Claro que o café é um aliado do concurseiro. O concurseiro não vive sem café. O café, o chá verde, o chá de mate, o chocolate com alta proporção de cacau também tem bastante o quê? Cafeína. Olha só. Que é a substância que faz uma expansão cerebral que te deixa mais alerta, que te acorda e te deixa alerta para poder estar trabalhando. Então, evita o café no momento antes. Pode estudar? Pode. É uma coisa mais leve, se prepara psicologicamente para o concurso. Agora, estudar pesado antes da prova não é tão bom, tá? Pode ser feito se você sabe que não vai travar, tá? Porque quando a gente fala de ansiedade, a gente desenha um globo. É uma enorme quantidade de doenças associadas à ansiedade. Para o concurseiro, a pior dela é a crise dissociativa, que você trava, que você fica duro e trava. Já viu alguém travar na hora da prova? Trava. Não lembra nem o nome. Não lembra nem o nome. É terrível. Com certeza isso aí já aconteceu com muita gente. Eu mesmo, antes de fazer prova, na hora eu errei 4 questões para passar por gabarito, passei errado, tudo seguido, nervosismo, travei e não prestei atenção, fui passando errado. E ainda bem que eu consegui uma nota boa, suficiente, mas foram 4 questões perdidas, que foram embora, não volta mais. Mas é terrível, terrível. Então, a próxima pergunta, que eu acredito que com certeza é a que todo mundo está aguardando aí, é a ansiedade. O que fazer? Essa ansiedade, isso varia a intensidade, vai de pessoa para pessoa, tem como melhorar isso? Como é que o concurseiro pode fazer para conseguir lidar com isso? A ansiedade... Primeiro, o que é ansiedade? A ansiedade é um medo, é um temor, é uma antecipação de algo de ruim que pode dar errado no futuro. O ansioso pensa no futuro, né? Então, quando eu falo de ansiedade,
para pessoas, eu falo de ansiedade para estudantes, eu falo de ansiedade para um monte de gente. E aí o que o estudante fala? Você é reprovado. O pensamento do ansioso estudante é você é reprovado. Né? Não vou dar conta, tem trabalho para fazer, tem a prova para fazer, não vou dar conta. Então, a ansiedade ele se manifesta de diferentes formas em cada pessoa. Eu poderia passar o dia aqui descrevendo. Hoje mesmo eu tive um paciente que, conversando com ele, ele me descreveu a ansiedade de uma forma diferente. Ele tinha dores musculares, tá? E essas dores musculares, principalmente nas costas, tá? No dorso torácico, essas dores musculares eram reflexo da ansiedade. Jones, quais são os sintomas mais comuns? Sintomas mais comuns da ansiedade é a dor de cabeça, tá? Boca seca, um nó na garganta, descendo de cima para baixo, um nó na garganta, parece ter uma coisa que você engoliu e que está preso aqui dentro. Aqui no peito, falta de ar, bastante comum, tá? Já trabalhei em pronto-socorro de hospitais, já cheguei a receber gente com falta de ar. O coração, dispara, acelera, parece que vai pular para fora do peito. Pode dar dor torácica, tá? Que coisa. Tremores, tá? Sudorese fria, soa frio, tá? Bastante comum também. Bastante comum também, diarreia, síndrome do intestino irritável, véspera de prova, dá diarreia mesmo. Tem que ficar esperto. A minha irmã, doutor, o senhor falou um dos sintomas, ela sofre muito com ansiedade para tudo. Qualquer coisa que tá na responsabilidade para ela fazer, ela sofre que ela já chegou a ter desmaios, né? E aí ela só acorda depois, assim, nem lembra de nada. De tanta ansiosa, o coração dispara, e quando ela vê, já cai no chão. Esse aí é o nível extremo da ansiedade, né? A ansiedade, como eu disse, é um grande grupo de doenças. Ela pega fobia social, agorafobia. Agorafobia é medo de estar em multidões, como, por exemplo, o agorafóbico não consegue ir em cinema. Né? Ele não é fruto de atenção, mas ele não consegue ir em cinema. Fobia social já é o medo de ser abordado, de alguém perguntar, o professor vira em sala de aula e te pergunta alguma coisa da matéria. O cara que tem agorafobia nem estaria lá para começar, porque ele tem o medo da multidão. Agora, o cara que tem fobia social, ele estaria lá, mas se foi abordado pelo professor, acabou. Né? Da ansiedade, coração dispara, enfim. Existem várias manifestações. E também a ansiedade generalizada que mais atinge o concurseiro e principalmente em situações que a ansiedade cresce a um nível extremo, pode dar ataque de pânico. Olha. Tá? Ataque de pânico é isso. Dá uma sensação de morte iminente e o coração dói para tudo enquanto é lado, sua vontade é de enfiar debaixo da mesa e ficar lá escondidinho. É uma das coisas que a minha irmã falava, é isso mesmo. Uma sensação assim de morte que se pudesse enfiar dentro de um lugarzinho, queria. E é isso o transtorno do pânico, né? O transtorno do pânico especificamente é muito difícil, uma técnica para ajudar. Se você tem, o indicado realmente é um medicamento, tá? Um medicamento que vai te ajudar, porque acelera demais. Uma técnica pode ser usada assim, a respiração alternada, né, que você respira pelo nariz, solta pela boca, mas ao mesmo tempo não é só isso. Todo mundo fala disso. Respirar pelo nariz, soltar pela boca. Mas a respiração alternada, ela conta com uma contração voluntária de um músculo específico do corpo, alternado. Por isso que é uma respiração alternada, por causa da alternação do músculo. Por exemplo, você chega lá, contraiu, estou movendo aqui só para vocês verem, não dá para ver, né? Contraiu o braço, contraiu o outro, a perna, a outra perna, aí volta para o braço, contrai uma parte, contrai o antebraço, contrai a mão. Você vai começar a se aliviar aos poucos fazendo essa técnica. Já ajuda bastante. Mas numa crise de pânico pesado, realmente medicação. Mas doutor,
na hora da prova ali, pode tomar alguns minutos antes, se você acha que vai travar, ou de repente até mesmo tomar um remédio na hora da prova, vai te dar uma desacelerada, porque o transtorno do pânico é bola de neve. Se você não tratou, sentiu que vai dar, se você não tomou remédio, ele vai embora. Nossa. E pode te travar a ponto de você sair da prova, não conseguir fazer a sua prova, você sai direto para o hospital. Olha só. E a ansiedade, ela tem um fim. Se a pessoa está estudando para o concurso, ele naturalmente vai ficar ansioso, mas isso vai acabar mesmo? Ele, de todo jeito, ele tem que procurar um tratamento, olhar uma situação? Então, isso é uma parte que a gente trabalha bastante. A ansiedade muitas vezes tem uma causa, um corpo que você consegue olhar para a causa e dizer qual é o motivo da ansiedade. Então, tem essa causa realmente, ou às vezes a ansiedade pode não ter causa. Pode ser uma pessoa que não consegue identificar um corpo da ansiedade. Mesmo que for de forma temporária a sua ansiedade, muitas vezes pode ser necessário o tratamento. Até dou algumas palestras na cidade de Ipatinga, Minas Gerais, e quando dou essas palestras eu cito bastante sobre isso. Uma amiga específica minha, que ela formou, fez farmácia, formou, pegou o diploma, olhou para o diploma e falou, beleza, o que eu faço com isso? E agora? E desenvolveu ansiedade. Ela não tinha, mas passou a ter. Por quê? Desemprego. Que coisa. Né? Então, o concurseiro ele tem um momento em que ele é provado, que ele é colocado em xeque os seus conhecimentos. Então, tem um fator causal ali. Às vezes, a pessoa já pode ser ansioso antes, ou pode ser ansioso durante a fase de estudos para o concurso. Então, em ambos os casos, tendo um fator causal ou não tendo um corpo da ansiedade ou não, vale a pena fazer o tratamento, tá? É recomendável. É recomendável. Inclusive, né, doutor, se eu permite, a gente recomenda a Clínica Despertar da Mente. Ela tem página no Instagram também, se você procurar aí, até no site você vai achar, né, Clínica Despertar da Mente. Fica aqui na cidade de Ipatinga, né, lá no bairro Iguaçu, Avenida Brasil, próximo a Endfit. Então você vai encontrar profissionais preparados, tem psicólogos, nutricionistas, né? E o Dr. Jones também que trabalha lá. Então, com certeza você vai estar em boas mãos, né? Sem dúvidas. Psiquiatria, neurologia, endocrinologia. Olha só. Temos neuropsicólogos e psicopedagogos para abranger bastante as áreas necessárias para a gente poder trazer uma boa resposta. E a clínica, ela consegue também dar um suporte online para quem mora distante, tá vendo? Ó, suporte online também pode estar vendo isso aí, né? Interessante. E aí, doutor, sobre a ansiedade ainda, às vezes a gente acha muito que é papo de coach, né? Mas o senhor tem propriedade para falar todos os estudos, experiências, a pessoa colocar na cabeça que ele vai conseguir, eu vou conseguir isso, realmente faz a diferença, dá um resultado? A gente tem muita gente que fala que isso é papo de coach, né? Tem um livro, pessoas que falam que o universo conspira a favor. Mas antes de ser médico, eu era professor, né? E já fui aluno, já tive em todos os lugares da cadeira, né? Todas as cadeiras dessa mesa. Já tive do lado de cá, do lado de lá. E como professor, isso me ajudou bastante também a passar no vestibular. E uma coisa que eu falava para os meus alunos bastante é o seguinte, diante de um desafio, se você acha que você não é capaz, você não vai ser, tá? O que eu dizia para os meus alunos, dava matérias difíceis, algumas pessoas vão se identificar, outras vão até torcer o nariz para o que eu vou falar. Eu dava aula de química e aula de física, né? São algumas das matérias mais difíceis, consideráveis, assim, todo mundo tem muito medo da física e da química, mas, enfim, uma coisa que eu já chegava em sala de aula e falava, se você olhar para a matéria e falar que ela é difícil, que você não vai dar conta, você não vai. Verdade. Você já decretou sua derrota.
Mas, olha só, quantos grandes pensadores tiveram antes de nós e conseguiram. Uhum. E todos nós somos capazes, inclusive vocês que estão assistindo, todos nós somos capazes de estar alcançando o mesmo objetivo, né? Então, para alcançar, você tem que acreditar que você consegue. Se você olha para a matéria, que matéria difícil, que matéria foda, não vou conseguir. Então você já decretou que não vai dar. Agora, se você vira e fala, nossa, essa matéria é difícil, mas eu sou inteligente, eu dou conta. Você já decretou sua vitória, né? Eu dou conta dessa matéria, aprendo e vou. É interessante, só um gancho aqui de... Antes de eu ser professor, que eu já tenho meus 37 anos, não tenho cabelo mais na cabeça, já tive. Já tive bastante cabelo, mas meus cabelos não gostam muito de mim, fugiram, foram embora. Mas eu era aluno, eu já morei numa outra cidadezinha pequena chamada Dom Cavatezinho. Dom Cavate, alguns vão conhecer. E ali eu prestei um concurso público para engenheiro Caldas. E na época eu ainda não era professor. E eu vislumbrei ali uma possibilidade de gente que não conhece, né? Se eu prestar o concurso aqui, tem um concurso da prefeitura e tem uma vaga aqui de professor. 13 candidatos para uma vaga. Gente, eu vou pegar os livros e vou estudar. Sempre fui estudar sozinho. Vale a pena estudar com material de orientação, mas naquele momento eu não podia. Então, o que eu fiz? Peguei os livros e fui estudar sozinho. Estudando sozinho, acreditei na minha capacidade. Poxa, as matérias, uns nomes complicados, eu pegava lá, nunca tive muita prática, com principalmente biologia, pegava uns nomes quinidários, poríferos, nossa senhora. E aí, o que eu vou fazer aqui? Estudei sozinho, me virei aqui e tal, fui lá, fui prestar o concurso. Eu passei em primeiro lugar. Olha só. E não era professor. Então, sobre a confiança, se você acreditar, tá? Muita gente com baixa autoestima, acredite, tá? Leonardo da Vinci, que eu citei, ele não é melhor do que nenhum de nós, tá? Não é melhor do que nenhum dos nossos companheiros que estão nos assistindo, tá? Isso depende da sua confiança, da sua capacidade de dedicação, tá? Se você dedicar e acreditar, você consegue. Eu não sou nenhum gênio, não sou nenhum anormal. O meu QI é normal, igual de todo mundo, né? Meu QI gira por volta de 110 a 120, na última vez que eu fiz o teste de QI, então eu não sou um Thomas Hawking que dá 160, 170, 180 de QI, normal. Todos nós somos capazes, né? Isso depende muito da forma que você enxerga o desafio. Seu desafio é uma pedreira que é intransponível, ou você é um alpinista e por mais que não seja o melhor alpinista do mundo, você acredita nos seus equipamentos e na sua capacidade. Interessante. E aproveitando esse ponto, né, tem uma ligação muito boa, a gente pode passar para até a próxima pergunta, que é uma dificuldade que o pessoal tem de lidar, continuar estudando, porque muitas vezes as pessoas precisam de uma motivação, ele precisa estar com o sangue, né, até lá em cima para poder continuar estudando, continuar focado, e às vezes a gente acorda desmotivado, como o senhor me explicou, cada indivíduo é de um jeito, tem situações, vive uma coisa, e como que a pessoa pode trabalhar para ele continuar focado mesmo estando sem motivação? Bem, para isso eu tenho que te dizer que mesmo pessoas que não são depressivas passam por momentos tristes. Mesmo as pessoas que não têm o diagnóstico de ansiedade, se eu te falar vamos para Disney amanhã, nós não vamos nem dormir. Verdade. Né? Então, todas as pessoas, elas são fruto de todas as uniões, de todas as características, tá? Todo mundo pode ter um dia ruim, um dia mais triste. Hoje, por exemplo, eu não caminhei, eu sempre caminho, sai para caminhar e tudo. Hoje eu não caminhei, estava indisposto. Todo mundo vai ter um dia que vai estar indisposto, tá? Mas sobre isso,
o que eu tenho para te dizer e para os nossos companheiros é o seguinte: acredite no resultado, tá? Qual o seu objetivo? Muitas vezes a pessoa vem para começar a estudar para um concurso, mas não sabe o seu objetivo, não sabe o que ela quer, né? Então, primeira coisa, um exercício mental é determinar o seu objetivo e saber que você tem que alcançá-lo, tá? Não importa as pedras que você tem que carregar, entender que aquele é o seu destino, e aceitar e assumir para você aquele destino, por mais que seja dolorido, tá? Tudo que vem fácil, vai fácil, então a gente tem que se esforçar. Eu tô sem energia, tô sem energia, poxa, tô mal. Calma, vai para frente do espelho, tenta se encontrar quais são os motivos que tá me desanimando. De repente um psicólogo também pode te ajudar. Se não tiver condição de ir num psicólogo, às vezes não tem na sua cidade, às vezes está passando uma situação financeira ruim, tenta entender quais são os pensamentos, principalmente os pensamentos negativos, e desconfie daqueles pensamentos negativos, tá? Porque é muito fácil eu ter baixa autoestima e falar, não vou conseguir. Mas todos nós temos capacidade de alcançar. Uma coisa que eu falo muito é que eu consegui passar num concurso de professores, eu eliminei outros 13 professores, não fiquei com a vaga, né? Porque eu não tinha o diploma para apresentar. As documentações. Não. E depois que eu fui me tornar professor, depois que eu fui estudar e virei professor, mas isso eu era bastante inocente, vamos dizer assim, em questão de concurso. Eu pensei, poxa, eu consigo estudar e aprender e dar aula. Fui lá e prestei o concurso de ciências. Consegui passar. Depende da forma que você vê. Se você acreditar, não sendo coach, mas se você acreditar, já é um começo. Inclusive, doutor, quando alguns alunos, pelo menos eu acompanhei bastante, você começa a passar em um concurso, ele passa em vários outros. Não porque ele começou a estudar mais, é igual o senhor falou mesmo, seu vestibular, o senhor foi se preparando mais e a mente dele mudou também. Então, tem alunos que passaram, tem um aluno recentemente, todos os concursos que ele está fazendo, ele está passando, já foi mais de 5 concursos. Então, eu fico feliz pelo aluno e você vê que ele vai tendo essa mudança nessa chave. E as pessoas levam muito nesse papo de coaching, né? Ah, não é assim, não é fácil. Mas a gente não está falando que é fácil. Eu mesmo falo, não é fácil. Mas eu tenho que pensar que eu vou conseguir, né? E também não estou falando mal dos coaches, Sim. tá? Não é essa a ideia. Mas a ideia é te dizer o seguinte, que diante de um desafio é muito fácil desistir, desanimar e só ver dificuldades pela frente. Mas na hora que você supera, você percebe que você é capaz. Dessa conversa que eu tô querendo passar o seguinte, que todas as coisas novas geram uma certa inquietude no ser humano, um certo desconforto no ser humano. Posso te dizer que esse é o meu primeiro podcast e para vocês mesmos verem, antes de começar o podcast, como é que eu estava? Eu estava um pouco ansioso. Eu estava assim, como é que vai ser? Eu nunca fiz isso. O ser humano tem medo do que é novo. Sim. Tá? Então, é essa palavra, medo do que é novo. Então, depois que a gente vê como é que é, entende, a gente percebe que a gente pode. Sim. Inclusive, pelos relatos do senhor, o senhor foi em muitas cidades diferentes, e uma coisa que muitas pessoas têm dificuldade de fazer é pular ir para o novo, essa linha de conforto, né? Mas é muito melhor você estar perto do seu pai, de sua mãe, você não estudar, você não ir em outro lugar para ter um trabalho melhor, é mais confortável. O ser humano, ele quer isso, né? E a gente vê que quando você, pelo menos na maioria das vezes, você pula essa barreira da zona de conforto, do novo aí,
a gente consegue alcançar coisas que você nem imaginava antes, né? É verdade. Que eu cito sobre... É um processo realmente quando você vai estudando, vai adquirindo mais conhecimento. Eu cito bastante desse pulo do novo também, que na minha sala tinha, cito uma pessoa que veio do Ceará, que foi aprovado. Poxa, ele veio estudar em Minas Gerais, ele é lá do Ceará. Ele ia, de vez em quando, ver a família, uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 6 meses, nas férias ele ia. Mas ele não ia com frequência, né? Mas ele estava querendo um objetivo maior. Qual o objetivo que ele queria? Ser médico, assim como eu, né? Então, o que ele estava disposto a sacrificar por isso? A lutar pelo objetivo por isso. E uma coisa que eu falo que é processo, cada pessoa vai ser de um jeito. Então, acredite no seu sonho. Se você tiver aquilo como um sonho de verdade, você vai conseguir de uma hora ou outra. Na minha sala tinha um rapaz que ele fez 7 anos de cursinho. Nossa. Mas ele estava comigo na sala de aula. Foi aprovado. E formou comigo. Olha só. Então, o objetivo dele é o quê? Se formar. Eu entrei na faculdade aos 29 anos. Apesar de ele ter feito 7 anos de cursinho, ele ainda assim era mais jovem do que eu. Então, nunca é tarde demais. Nunca é tarde. Mas, Jones, 29 anos não é tão velho assim. Quando eu fui fazer especialização lá na Intermed, um rapaz da minha sala, médico, que estava especializando também, 65 anos em sala de aula. Que coisa, hein? Né? Vamos se aprofundar em psiquiatria para especializar. Beleza, 65 anos. Nunca é tarde demais. Nunca é tarde, verdade. Eu formei em Direito em 2017. Quando eu comecei na faculdade em 2013, tinha uma senhora, Dona Chames, ela já estava com 97 anos. Ela faleceu esse ano passado com mais de 100, formou, conseguiu passar na OAB e foi, acho que, a advogada mais velha, né, do Brasil, mulher, porque tem um homem também bem velho, mas, como o senhor disse, ela também falava isso, nunca desistir, nunca é tarde, não. A gente pode, se querer, né, a gente consegue alcançar. Interessante. Vamos, então, para a última pergunta. Essa aqui, né, doutor, uma pergunta aí demanda bastante cautela a respeito, e o que o pessoal pergunta muito. Ele quer o segredo, né? Ele acha que existe mágica para eu sentar, eu ler, eu assistir uma aula, eu aprender tudo. Existem técnicas, métodos, até mesmo medicamentos que eu posso utilizar que vai melhorar minha memória, a minha atenção, a inteligência. Eu consigo ter acesso a essas coisas ou é só mesmo ficção? Vamos lá, não existe milagre, né? Milagres não existem. Existem métodos bons e métodos ruins para se chegar lá, né? A gente pode citar aí como, por exemplo, você entra na academia, você pode malhar, bacana. Eu, por exemplo, eu sou ectomorfo, nunca vou ser forte na minha vida. Não dá muito para perceber porque as roupas dão uma disfarçada, mas eu sou magro, né? Então, eu sempre fui magro, não vou conseguir ficar fortão. Então, a não ser que eu faça a alteração. Quanto à capacidade mental e cerebral, não existe milagre, existem técnicas, tá? E medicamentos, tá? Então a gente cita aí técnicas como, talvez aí cena dos próximos capítulos, polifásico. Eu vou dar só uma técnicazinha aqui, que é usada no sono polifásico, que ajuda, é um semi-polifásico, uma das técnicas puxadas lá de dentro, né? Você senta para estudar. Até falo isso em um dos meus vídeos no Instagram. Ele vai colocar a informação do meu Instagram também. Vai passar aqui para você, o Instagram dele. Lá tem bastante vídeos que falam realmente sobre como melhorar a sua capacidade de aprendizagem, né?
fala sobre sono polifásico, fala sobre algumas técnicas. Essa técnica eu falei lá no meu Instagram também, tá? E compartilho aqui com o Vale Concurso, da gente estar trabalhando juntos, tá? E você sentar para estudar, estuda lá qual o seu período máximo de concentração até te dar sono. Vai, arrebenta. 7 minutos? Tudo bem. Te deu sono? Deu sono. Poxa, eu só consegui concentrar 7 minutos. E aí, o que eu faço? Vai lá com um café, toma o café, deita e dorme. Não vou conseguir dormir imediatamente após tomar o café. Na verdade, o café, a cafeína, ela leva 30 minutos para agir no sistema nervoso central. O primeiro acordada do café quando você toma, na verdade, é efeito placebo. Que você, como o café realmente é conhecido como espantador de sono, você toma e dá aquela acordadinha. Mas se você deitar, você consegue dormir, tá? Coloca lá o celular para acordar 30 minutos, tá? Treina conseguir dormir, de repente pinga umas gotinhas de óleo essencial de lavanda no travesseiro, ajuda a relaxar, ajuda a dormir, deita e dorme. 30 minutos depois de tomar café. Então, o café leva meia hora para ir no sistema nervoso central. Quando você dorme 30 minutos, você passa a primeira fase e segunda fase do sono, tá? As duas fases iniciais. Mas não chega a entrar no sono profundo nem no sono REM. Então, o que acontece? Você como que mentisse para o seu cérebro, tá? Fizesse uma mentirinha para o seu cérebro, como você não entrou no sono profundo nem no REM, você vai acordar em 30 minutos como se você tivesse dormido a noite inteira. Você vai acordar super descansado e com muita energia, porque você começou a dormir, fingiu para o seu cérebro que dormiu, mas não dormiu. E acorda super descansado. Faça isso que funciona. E depois de meia hora, o café agiu no sistema nervoso central, no seu cérebro, você acorda como uma máquina. Uma máquina que você senta e estuda pra caramba. Isso é uma técnica que pode te ajudar, tá? Agora, falando sobre técnicas. Bem, para expandir a memória, expandir a cognição e inteligência, a gente tem mecanismos das quais você não sabe o resultado final, mas você tem pistas para você achar. Isso você desenvolve raciocínio lógico. Eu cito muito caça-palavras e palavras cruzadas, né? Que você tem que achar a palavra ali. Isso é uma técnica para expandir a inteligência e realmente funciona. Quanto a medicamentos, no Brasil, a gente tem muitas restrições para prescrição de medicamentos. Jones, o que você faz? Eu uso normalmente fitoterápicos, né, como já de domínio de todo mundo, os fitoterápicos que mais funcionam, até falo deles nos meus vídeos, o ginkgo biloba, bastante conhecido, também a marca peruana, tá? Também bastante explanado. Da Índia a gente tem ashwagandha, tá? Que é um nome um pouquinho complicado, o editor deve colocar aqui pra gente. Ashwagandha, talvez não seja essa a pronúncia, porque a pronúncia é indiano, e a gente não é indiano, né? Então, se eu estiver cometendo um erro na pronúncia, perdão, tá? Também da China, da Índia, a Bacoba Monnieri, tá? Que fazem essas expansões, são conhecidos e comprovados que são fitoterápicos naturais que fazem expansões cerebrais, tá? Jones, e medicamentos? Medicamentos podem ser trabalhados? Claro, eu estou no ramo da psiquiatria, sou médico com especialidade em psiquiatria e eu conheço medicamentos que realmente funcionam, né? A gente cita alguns deles aqui, mas pelo Conselho Brasileiro de Medicina, a gente não pode fazer uso para especificamente expansão cognitiva, né? Eles fazem expansão cognitiva e aumentam a inteligência. Em certas situações a gente pode estar usando, tá? Isso depende muito
do objetivo do paciente, quanto tempo vamos usar, as comorbidades e doenças que o paciente possa ter associadas. Então, isso é uma coisa que tem que ser analisado caso a caso, né? Mas, citando alguns medicamentos que são realmente conhecidos que fazem, não estou recomendando o uso, tá? Nem ensinando como usar, tá? Só dizendo que eles têm essa capacidade que a gente tem que analisar para ver se podemos ou não, tá? Não necessariamente só para estudar. Não, não é assim, tá? Não é assim. Mas é uma coisa de se sentar e de se conversar e de se entender exatamente, né? Ou o bom e velho, vamos lá, metilfenidato, tá? Que são os análogos da anfetamina, é um análogo de uma droga, né? A anfetamina é uma droga, tá? Então a gente tem análogos dela, que é o metilfenidato, que é a boa e velha Ritalina, tá? Então pode ser usado, tem que ter muito controle. Eu já tive um paciente que usou 10 Ritalinas no dia, entrando em overdose. Tá doido. 10 Ritalinas no dia é overdose de Ritalina. O paciente quase morreu, tá? Ainda assim, a gente tem que entender que tem que ser sobre orientação médica e sobre cada caso, principalmente, eu tenho TDAH, muita distração, muita desatenção, beleza, vamos trabalhar, né? Existem os critérios diagnósticos para a gente poder estar trabalhando conforme cada situação. O outro, também análogo da anfetamina, esse carrega o nome da anfetamina consigo, é a lisdexanfetamina, tá? Carrega o nome da anfetamina. Quem que é lisdexanfetamina? Venvance. Meu irmão usou bastante, ele foi diagnosticado com TDAH, usou. Então, é uma coisa que tem que ser analisado caso a caso, paciente a paciente, para a gente poder ver a indicação do uso ou não. Tá? Inclusive, se você acha necessário, quer até mesmo saber mais sobre isso, pode estar entrando em contato. Só jogar aí Clínica Despertadamente. Vai estar aqui também na descrição do vídeo o contato, o acesso às redes sociais deles, para você estar dando uma olhada, né, doutor? Porque tem que ser analisado cada caso, né? Sim. Também existem essa questão de que já peguei pacientes que tinham desatenção, que não conseguiam render por causa de desatenção. E na hora que eu fui avaliar, eu peguei o DSM, que é a nossa Bíblia, né? E em cima do DSM, a gente desvendou que o paciente tinha, na verdade, TDAH de componente específico de desatenção. Isso desde a infância e nunca tratado. Olha só. Né? E aí a gente entrou com a medicação e o paciente deu uma melhorada não só no desempenho no estudo, mas no desempenho na vida em si, porque ele tinha bastante problema com isso. Né? Além disso, existem outros medicamentos, tá? Para narcolepsia, o modafinil, tá? Ele ajuda. Também para TDAH, isso eu acho que não é muito comercializado no Brasil, nunca vi ele, eu nunca vi nenhuma marca de laboratório vendendo o Aderal. Aderal bastante conhecido nos Estados Unidos. E um anticonvulsivante usado para epilepsia, que é o piracetam. Piracetam também faz esses efeitos. Né? Então, cada paciente é um paciente, cada pessoa é uma pessoa. Tem que ser analisado caso a caso. Doutor, você me dá uma receita de Ritalina? Não, né? Sim, não vou te dar uma receita de Ritalina, né? Isso não está indicado, nem a sociedade médica aprova isso, mas se você tem a necessidade, tem uma desatenção forte aí, de repente um TDAH não diagnosticado, tem que ser analisado, como eu disse, caso a caso, a gente pode estar trabalhando sim, conforme cada pessoa tem essa necessidade. Ótimo, né? Então é um assunto muito sério, né? É muito, como o senhor disse aí, tudo está aí para a gente ver se você pode fazer o uso ou não, e com cautela, né? Não adianta, senão pode gerar sérios prejuízos. Eu mesmo confesso que quando o meu irmão ele começou a usar Ritalina, e depois passou para o Venvance. Ele esquecia até de comer, assim, parece que perdia a fome, né? Não se alimentava, ele tinha que tomar um outro remédio para poder
sentir, né, a fome, vontade de comer. Eu tentei tomar um pouco de Ritalina para ver, isso deve ser mentira, né, tal. E aí eu tomei meio comprimidinho, mas foi o suficiente para eu ficar acordado 24 horas. E ligadão, não conseguia ficar assim. Foi ruim, eu não gostei da experiência, não. Eles são necessariamente expansores cognitivos. Então, se você trabalha na cognição, você literalmente, não é essa a palavra, mas para que fique mais entendido, que a pessoa possa entender melhor, ela deixa a pessoa mais inteligente também. Fica mesmo, a mente fica fluida. Além do que, são remédios para desatenção, né? Então, são derivados para desatenção. Então, a pessoa que tem muita desatenção e não consegue render por causa da desatenção, tem esse problema. Então, o que acontece? Você dá o medicamento, parece que você foca naquele objetivo, né? Já tive um paciente em clínica que, poxa, ele estava conversando comigo, ele estava prestando atenção no carro que estava passando lá fora. Então, isso aí é muita desatenção. Então, como é que a gente faz? De repente, um remédio para focar. Quando ele começou a tomar o concentrador, no caso o metilfenidato, ele foi embora, né? Concentrou, olhou para a situação, é aqui que eu tenho que ficar, e aprendeu mesmo e melhorou. Isso é interessante. O meu irmão, ele sofria muito na escola por causa disso, que é um mosquito que passava, ele já se perdia, e dizia ele que às vezes ele começava assim, quando ele vê já passou, estava na hora do recreio, já nem viu o que aconteceu. A percepção, parece, do tempo também some. E aí, com o tratamento, ele dizia que se sentia normal, né? Sim, são 9 fatores diagnósticos para desatenção, mais 9 para hiperatividade pelo DSM, né? Mas só para fazer uma reflexão, você tem dificuldade em manter uma atividade que exige esforço cerebral contínuo? Você tem desatenção com facilidade, qualquer coisa te tira a atenção? Você tem dificuldade até mesmo de captar ordem simples e se perde no meio disso? Talvez a gente tenha desatenção, tá? Desse componente aí do TDAH, tá? Que existe o TDAH só de desatenção e o completo. Não existe o TDAH só de hiperatividade. Ou você tem o completo ou só de desatenção. Interessante, muito bom. Então, doutor, vamos já partindo para o encerramento. Gostaria de agradecer ao senhor por ter vindo aqui, né? E com certeza foi bom, né, para todo mundo. Tudo que o senhor falou vai ser bem utilizado, com bastante domínio aí. E nós estamos abertos aí para mais vídeos como esse. Já pedi você, né, que esteja interessado aí no sono polifásico. Eu também estou querendo muito isso aí para ver. Deixa aí no comentário, sono polifásico. O doutor vai vir aí apresentar para a gente um pouco mais sobre isso e como que você pode utilizar nos estudos, né? Eu quero deixar como mensagem final que eu quero ver você bem, tá? É uma coisa que eu sempre falo na minha clínica, que o sucesso do médico é a cura do paciente, né? Então, mesmo que eu venha perder um paciente, a ansiedade, você trata bem demais o seu paciente, ele vai melhorar, é exatamente isso que eu quero, né? Meu objetivo não é criar essa dependência de mim o tempo todo. Então, meu objetivo é deixar a pessoa bem. E assim como o Vale Concursos, nós somos uma parceria, tá? E qual que é o nosso objetivo dessa parceria? Nosso objetivo é fazer com que você alcance o seu resultado, tá? Eu, como médico, dispus de horas do meu trabalho para estar aqui, porque eu acho que nem tudo é dinheiro, tá? E o Vomer está aqui também com a gente gravando, porque a gente quer instruir vocês e quer que vocês alcancem o objetivo de vocês. Acreditamos que todas as pessoas têm capacidade e o tema central da nossa clínica, né, que todos nós somos iguais nas nossas diferenças. Tem alguém que tem uma característica diferente da outra, mas todos nós somos seres humanos e igualmente temos nossa capacidade e podemos chegar
aos nossos objetivos. Verdade. Então, muito obrigado, doutor. Pessoal, valeu, até a próxima, até aguardo vocês aí, um grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.